Louvado seja o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Meus amados, há uma incoerência entre o discurso da Sociedade Torre de Vigia e o que está escrito na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, uma versão bíblica que eles consideram a correta. Vejam bem, a sociedade diz que Jesus não é o Verbo encarnado, que Jesus não é Jeová. Eles negam a divindade do Senhor Jesus. Porém, na tradução do Novo Mundo, diz o contrário. Então, isso estabelece uma inconsistência, uma incoerência. Vejam bem, em Revelação, na tradução do Novo Mundo, está escrito o seguinte, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e aqueles que o traspassaram. E no versículo seguinte, no 8º, diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, e que era, e que vem, o Todo-Poderoso. A tradução do Novo Mundo está tratando de Jesus, dizendo, eis que ele vem. Aquele que foi traspassado, foi morto, foi crucificado, está falando a respeito do seu Jesus. E ele diz mais o seguinte, Jesus, o Filho falando, o Filho ressurreto falando aqui, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. A Sociedade Torre de Vigia registra que este que está falando isso aqui é Jeová Deus. Com certeza estão dizendo corretamente, eu concordo com isso. O Alfa e o Ômega é Jeová Deus. Esse que foi traspassado, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, porque ele é eterno. E para corroborar isso, nós vamos para Revelação 22, versículo 13. Diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E no versículo anterior, o 12, ele diz, eis que venho depressa. Quem é que vem? Quem é que voltará? O Senhor Jesus. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 3, como está aqui na tradução do Novo Mundo. Quem voltará? Quem virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja? O Senhor Jesus. E esse Jesus que voltará está dizendo, esse é o Alfa e o Ômega. E é aqui, em Apocalipse, ou em Revelação, capítulo 1, versículo 8, que ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus. Eles escreveram aqui, a Sociedade Torre de Vigia escreveu, quem está dizendo aqui é Jeová Deus. Ou seja, está chamando o Filho, Jesus Cristo, de Jeová, e está falando corretamente, mas é uma grande incoerência, porque eles rejeitam a divindade do Senhor Jesus, mas deixaram escapar isso aqui. Já encontrei várias e várias incoerências, ou seja, a tradução do Novo Mundo, no geral, confirma a divindade do Senhor Jesus Cristo. Esta versão aqui, a tradução do Novo Mundo, em Isaías, capítulo 9, versículo 6, chama o Filho de Deus poderoso e Pai eterno, falando da divindade e da eternidade do Senhor Jesus, com letra maiúscula. Agora quer ver a incoerência? No Evangelho segundo São João, capítulo 1 e versículo 1, a sociedade, através desta versão, diz que Jesus, a palavra, é um Deus, colocando o artigo indefinido um entre colchetes. Ora, nós sabemos que todas as expressões colocadas entre colchetes são expressões adicionadas ao texto verdadeiro. Então, o artigo indefinido não existe antes da palavra Deus. Mas eles colocaram a palavra com maiúscula, era um Deus, Deus com letra minúscula. Por quê fizeram isso? Na tentativa vã de querer diminuir a pessoa do Senhor Jesus. Querer dizer que, realmente, diante dessa tão evidente declaração bíblica de que Jesus é o Verbo encarnado, fizeram essa adulteração na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada
que é a palavra de Deus, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é uma declaração inequívoca da divindade, da deidade do Senhor Jesus Cristo. E a outra declaração mais contundente na tradução do Novo Mundo. Eu estou extraindo aqui, lendo diretamente da versão oficial da Sociedade Torre de Vigia. Olha aqui, Judas, capítulo 4. Eles declaram que Jesus é o único dono e único Senhor. Está escrito. E que se mostram falsos para com o nosso único dono e Senhor Jesus Cristo. Então, em Judas, capítulo 4, já no final do versículo, diz que Jesus é o nosso único Senhor e nosso único dono. Usando aqui o artigo definido, intitulando como único, quando lá em João, no versículo 1 do primeiro capítulo, eles colocaram um Deus, um artigo indefinido, como se o Filho fosse um Deus dentre outros deuses. Mas essa incoerência, agora, todos os que seguem a Sociedade Torre de Vigia têm oportunidade de analisar e tirar suas próprias dúvidas. Não creio em mim, creio no que está escrito na tradução do Novo Mundo. Acontece que existe um abismo, uma diferença gritante, uma desconexão entre o que é dito nas revistas e o que está escrito oficialmente na tradução do Novo Mundo. Então esta palavra é uma palavra de esclarecimento, porque os seguidores da torre jamais teriam oportunidade de analisar, de se debruçar sobre isso para poder ter o melhor entendimento, afinal de contas. O que elas devem seguir? Devem crer no que está escrito na tradução do Novo Mundo ou aquilo que é dito nos discursos, em outros artigos. Porque a palavra de Deus não pode ser modificada, não pode ser alterada. No versículo diz uma coisa, em outro versículo diz outra coisa. Mas não creia em mim, creia no que está escrito na tradução do Novo Mundo e faça a sua comparação e faça a sua análise.